Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco em mais um webinar da Abrapsa. Sejam todos muito bem-vindos nesta bela manhã. Em alguns lugares, esta manhã está fria, em outros está um pouco mais quente. Independente de onde você está, hoje nós trouxemos um assunto que vai pegar fogo. Então, eu quero agradecer pela presença de todos vocês que estão aqui conosco. As pessoas vão entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Antes de eu dar as boas-vindas ao nosso convidado, eu quero relembrar, porque muitos que nos acompanham já são associados da Abrapsa, acompanham e participam dos comitês. Bom dia, Jimmy. Bom ter você aqui. O Jimmy é um novo amigo que eu tenho. É muito bom ter todos vocês aqui. E como alguns já conhecem a Abrapsa, já acompanham, mas tem sempre uma pessoa ou outra nova, eu gosto de relembrar que a Abrapsa, ela é a Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo. Nós ampliamos o nosso escopo. Antigamente, nós atendíamos especificamente os provedores de outsourcing, mas em torno do setor de terceirização há diversos outros negócios, serviços, provedores de soluções que são fundamentais estarem próximos de nós, porque são serviços complementares em que o executivo ou o empresário tem necessidade. Então, estarmos cercados de boas empresas, bons empresários executivos, é fundamental para a gente levar ainda mais soluções para vocês, nossos associados. A Abrapsa, que já existe há mais de 2 décadas, tem hoje centenas de associados. Nós temos diversas vantagens e benefícios para aqueles que estão conosco. Então, eu queria convidá-los a acessar o nosso site depois com calma, abrapsa.org.br. Olhar com calma, o site é muito bem estruturado e detalha claramente quais são os benefícios, como que participa dos eventos. Agora, ao final do ano, nós teremos um evento muito importante, e nesse evento que nós teremos, em que vai ser um dia de conteúdo, um dia de troca de informações estratégicas sobre o mercado, sobre tecnologia, sobre novidades, você também faz ali um networking de altíssima qualidade. Então, uma das coisas mais legais que existe aqui na Abrapsa é o networking qualificado, pessoas de alto nível, com muita experiência, muito conhecimento e dispostas e disponíveis a contribuir. Então, aqui nós não concorremos, nós nos ajudamos. Trazendo esse contexto de nos ajudar, eu quero dar as boas-vindas ao Cláudio Matos, que é uma pessoa que eu admiro muito. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado pelo seu tempo e por aceitar esse convite. O Cláudio é diretor de uma área chamada ITS, que trata de assuntos de tecnologia, inovação, processos, eficiência, dentro da PPIC, que é uma firma de consultoria associada à Abrapsa. E hoje ele vai nos trazer um tema dentro da vertical de governança bem nichado, que é a governança de custos. Então, quando a gente olha um cenário macroeconômico brasileiro, em que taxa de juro alto, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, um processo em que alguns países têm liderado a corrida do e-commerce. A gente tem diversos aspectos que fazem com que os custos empresariais eles fiquem cada vez mais apertados, mais desafiadores. E se você não deixa tudo isso bem apertadinho, bem controlado, bem gerido, você pode perder dinheiro. O Cláudio já usou esse exemplo e alguns parceiros dele usam bastante, que é como custo é como um carro de corrida parar no box, né, um carro de Fórmula 1, e todo mundo saber
como trocar o pneu, abastecer, fazer tudo o que precisa com o maior nível de eficiência. Então, hoje o Cláudio vai explorar bastante esses aspectos de governança de custos para que nós, como executivos empresários, possamos atingir mais eficiência, ter mais controle e, por fim, ter bons resultados empresariais num cenário desafiador. Então, Cláudio, não vou falar mais, só vou colocar umas perguntas aqui para apimentar o bate-papo, mas seja bem-vindo, se apresenta e, na sequência, eu já coloco a primeira pergunta aqui para você. Muito bem, bom dia a todos aí. Primeiramente, eu agradeço o convite da Abrapsa para essa contribuição aqui e gostaria também de aprender, acho que é sempre uma oportunidade de a gente trocar experiências, né? Eu quero ouvir também os colegas que estão aqui, mas o objetivo aqui é discutir um pouquinho ou passar um pouquinho a experiência que a gente está sentindo nos nossos projetos, né? Como o Léo colocou, meu nome é Cláudio Trindade Matos, vão conseguir me achar lá no LinkedIn. Provavelmente muitas pessoas vão deixar para assistir isso depois, em razão do horário, então, se tiverem alguma dúvida, podem colocar lá no LinkedIn, teria o maior prazer ali de responder, né? Bom, eu sou jovem há muito tempo, vou fazer 60 anos agora em novembro, tenho aí 40 anos de experiência nessa área. Como o Léo colocou, eu estou hoje liderando uma área inovadora na PPIC, tentando trazer aí tecnologia para os nossos serviços. E sou formado em economia, de graduação, fiz várias pós-graduações e atualmente eu faço uma MBA voltada à tecnologia para poupar os meus colegas de tecnologia. Eu estou judiando deles lá, o titio de processos tentando entender tecnologia, então estou fazendo um curso paralelo para poder ajudá-los a me aceitar e eu contribuir da melhor forma possível, né? Bom, o papel hoje de um gestor, ele requer uma série de habilidades, né? E o que eu quero trazer hoje é essa experiência que eu tive, fazendo uma analogia ali da pedra e da vidraça, né? Eu comecei a minha carreira sendo auditor externo, depois interno, então eu era a pedra, né? Era o crítico dos processos. Depois, de um certo momento, eu fui para a área de controladoria numa multinacional de embalagens, onde eu aprendi muito. Aí eu virei meio que vidraça, né? Fui consumidor de consultoria e BPO também. E aí nessa empresa de embalagem eu consegui aí perceber a grande dificuldade do dia a dia que acho que é aí dos líderes e tal. E depois eu voltei aqui para a PPIC, já há algum tempo, estou aí nessa parte de consultoria, e nessa analogia de vidraça e pedra, acho que agora estou ajudando a montar a vidraça, né? Os nossos clientes a montar uma vidraça que seja resistente, resista aí fortemente às dificuldades, e seja transparente para trazer aí uma luz à liderança com relação a custo, né? Então, eu acho que com essa minha vivência, eu vou tentar aqui trazer alguma contribuição para vocês e agradeço aí se o pessoal puder contribuir também. Mas fico à disposição. Boa. Cláudio, obrigado por toda essa introdução, fundamental para a gente saber a sua história e ver que você é jovem há mais tempo, mas como diz o meu amigo Jimmy, você deixa o ego sempre fora da sala e você vai buscar conhecimento, vai buscar agregar, independente de título, você está ali envolvido na busca sempre pelo conhecimento. E nós estamos aqui ávidos por isso. Então, eu quero começar perguntando a você o que é de fato governança de custo e qual é a finalidade desse tema para as organizações. O custo sempre foi importante, né? Então, hoje ele é bem mais atuante junto à estratégia, né? Não é mais simplesmente aquela operação que era gerar custo, né? Quem é da área sabe que provavelmente deve ser a rotina mais demorada dos processos, é fechar custos e dizer o que gastou, quem gastou. Hoje é um pouco mais estratégico, né?
Então, não é somente informar onde reduzir despesas, mas talvez uma visão hoje mais moderna é como maximizar o investimento ali do acionista, né, e eliminando o desperdício, né? Hoje, em razão da globalização, guerras no Oriente, tudo isso provoca uma volatilidade muito grande de situações, né? O preço do petróleo, agora mesmo eu vi pela manhã terremoto no Nepal. Essa semana eu ouvi também questões climáticas relacionadas à antecipação de colheita lá de uvas na Europa para a produção de vinho. Isso requer uma agilidade de tratativa de ações para mitigar os riscos e diminuir o custo, ou seja, trazer logística, trazer operação para isso, né? Então, acho que tem alguma dificuldade, as dificuldades vão surgindo e esse gestor hoje, ele tem essa afinidade de ajudar a gestão, como eu disse, a maximizar esse recurso, ou seja, o que é colocado de recursos, como usá-los da melhor forma possível, né? E reagir rapidamente. Então, acho que a finalidade é como trazer a informação para o líder sobre como estão sendo usados esses recursos, né? Se estão sendo feitos, essa utilização está sendo de uma feita racional, técnica, né? Então, tudo que eu puder contribuir, todo processo, toda política, indicadores que puderem, de alguma forma, capturar essa informação sobre o que está acontecendo no seu ciclo produtivo, para trazer uma luz, para maximizar esse resultado, acho que essa é uma finalidade única. E como eu disse, custo sempre foi importante. Desde a Revolução Industrial lá atrás, onde se redefiniu toda a linha de produção, até mais próximo a nós, havia alguns aqui devem se lembrar dos caixeiros viajantes, né? Que eram pessoas que iam a um grande centro, compravam alguma mercadoria e saíam revendendo. Então já tinha que ter uma ideia de custo, quanto ia repassar aquele valor para ter aí uma rentabilidade, né? Eu lembro também na feira, acho que todo mundo frequentou feira, a minha avó me levava na feira em dois momentos, né? Um momento lá mais cedinho para pegar uma mercadoria mais fresca e no final tinha a xepa, né? Lembra, Léo? Tinha a xepa que era o quê? Buscar talvez o mesmo produto com custo mais acessível, ou seja, o vendedor ali da feira, ele sabe até onde ele poderia, ele sabe onde era o ponto de equilíbrio, até onde poderia baixar preço para fazer a sua venda. Então, isso é muito dinâmico. Então, acho que a finalidade hoje é maximizar esses recursos que são colocados à disposição do negócio. Com o quê? Com uma estrutura de governança de custos, processos bem definidos, indicadores bem alocados, para você capturar a resposta dessa operação. Eu acho que talvez seria isso a minha resposta. Não, ótimo. Acho que a gente está começando a construir aqui um raciocínio que faz sentido, né? Eu lembro da xepa porque eu também ia para a feira com os meus pais e eu lembro dessa fase, né? Mas aí a gente tem que pensar no seguinte, né? A governança de custo ela tem que contribuir de fato, então, para a eficiência dos resultados. É esse o objetivo no final do dia. Para ter mais ou menos resultados, é isso? Como eu disse, eu estou fazendo um curso de MBA e a primeira matéria, o mestre começou com uma frase bem interessante do Warren Buffett, que ele dizia o seguinte: existiam duas regras muito claras para ser eficiente ou ter resultado. Primeiro, a primeira regra era nunca perca dinheiro. E a segunda regra era não esqueça a primeira regra. Então, o objetivo de qualquer negócio realmente é a última linha ali. Não? Como construir uma estrutura para garantir ou chegar a esse melhor resultado na última linha. Então, claro que passa por reduzir custos, né? Ter uma visão aí de verificar onde tem gastos excessivos para fazer. Acho que o gestor de custos, hoje essa estrutura de custos, tem que incentivar o planejamento. Talvez o líder não tenha, dependendo do tamanho da organização, uma visão de planejamento médio e longo prazo. Então, acho que forçar esse planejamento, né? Ajudar ele a identificar o que está funcionando na cadeia produtiva.
uma coisa que eu sempre coloquei para os meus colegas quando eu estava na empresa de embalagem, às vezes naquele momento crítico de fechamento de custo, apuração, análise, eu falava para o pessoal, tirem os olhos da tela, saiam, vão dar uma volta na fábrica. Por quê? Eu acho que a gente ficou muito longe da operação. Então, acho que uma sugestão para essa eficiência dessa estrutura é conheça a sua operação, visite o seu chão de fábrica. É lá que tudo acontece. É lá que a gente ganha dinheiro e perde dinheiro. E outra finalidade também é buscar a eficiência, né, financeira, né, mitigar riscos. Eu percebo que em alguns momentos o gestor de custos ou a estratégia de custos está muito voltado à leitura de alguns poucos indicadores. Geralmente fala assim margem do produto, mas eu não sei por que foi abandonado, descontinuado alguns indicadores mais tradicionais, né? Eu lembro que na faculdade a gente calculava lá o endividamento, a liquidez, né, o ponto de equilíbrio, solvência ou insolvência lá, tem toda uma forma toda específica. Ou seja, de alguma forma, nós abandonamos esses indicadores que eram importantes na época e são importantes hoje. Então, acho que uma sugestão que eu coloco para buscar essa eficiência é abrir um pouquinho mais o leque de indicadores, buscar esses indicadores, trazer aí essas opções para o gestor tomar a decisão, né? E também, para ser mais eficiente, ter um pouco mais de cuidado com a leitura do teu processo, né? Eu percebo que também, em alguns projetos que a gente conduz, a gente negligencia um pouquinho os custos ocultos, né? A gente está muito acostumado a seguir um fluxo normal, né? De uma indústria que compra, que armazena, produz, armazena PA, vende, recebe. Então, os desvios desses processos às vezes não são bem tratados, né? Ninguém gosta de falar de devolução, né, Léo? Puta, devolveu, o cliente devolveu. Bom, depois de ocorreu isso, qual a nossa reação? Então, tem alguns custos ali ocultos ou infiltrados que a gente tem que tratar também nesses processos. Então, analisar, conhecer bem o seu fluxo normal, mas tratar, estar presente nos desvios, né? E geralmente ali a gente não gosta de falar sobre perda, sobre custo de fretes, por exemplo. Nós fizemos um trabalho, agora veio um exemplo, nós fizemos um trabalho em 2024, se não me engano, por uma grande empresa distribuidora de alimentos, em que a gente tinha que opinar sobre o tratamento das devoluções de vendas, né? Qual a nossa percepção? Muitos produtos nem voltavam efetivamente para a empresa. Eram devolvidos pelo cliente lá final e ficavam ali no operador logístico, ou por descontrole ou por desvio. Então, isso é um custo que ali de buscar de frete, de buscar uma devolução e ele não trazer um retorno ou minimizar o efeito desse desvio no resultado, no custo, né? E aí você tem N exemplos lá. Então, eu acho que a finalidade ou como o curso pode contribuir conhecendo bem o teu negócio, definindo os indicadores que realmente contam uma história do teu negócio e tratar mais indicadores, né? Buscar mais opções para trazer no mundo que você falou, que é bem globalizado e intenso aí. Tudo é muito rápido hoje, tudo é muito apressado. Então, acho que Fantástico. seria essa a resposta. É bem legal essa contextualização, Cláudio, e até para a gente ter em mente aqui, você está trazendo o exemplo de uma indústria, de uma operação talvez mais complexa. Até um grande amigo meu aqui, o Rodil, comentou: impossível lidar com a apuração de custos sem visitar o chão de fábrica, de fato. Mas acho que a gente poderia fazer uma analogia ao chão de fábrica que você e o Rodil citaram, como a cozinha do nosso restaurante. Então, não importa se você lidera uma empresa de serviços e o teu maior custo seja pessoas, tecnologia, sistemas, ou se você tem uma indústria com equipamentos, processos mais complexos ou uma logística. Você precisa revisitar
os processos da tua cozinha e entender onde é que está tendo eventuais perdas. Ontem eu jantei com um amigo, executivo de uma companhia, e ele compartilhou que, num dado momento da história dele, ele cuidou de uma operação de saúde. E ele foi analisar é, oportunidades para redução de custo. E ele percebeu que dentro da operação dele, de um dos laboratórios, eles tinham 27 tipos de lanches. E aí ele foi no McDonald's e observou que tinha 15 lanches no cardápio. Ele foi numa outra cafeteria e tinha 7. Ele falou, não faz sentido eu, como tendo aqui uma operação de laboratório, ter 27 opções, enquanto quem tem um restaurante tem bem menos, né? Então, às vezes, a gente não percebe tudo aquilo que a gente está fazendo, vai no automático, são decisões muitas vezes empíricas, né, Cláudio? E isso acaba impactando é, é, o custo e o resultado final. Olha lá, o Rodil, que é um cara que é extraordinário, ele falou: lecionei custos na Universidade Nacional de Córdoba. É uma matéria que ainda mora no meu coração. Por isso que você é um profissional extraordinário, Rodil. Você sabe aonde tem que colocar ali os olhos para ter um bom resultado. Agora, Cláudio, dentro de todo esse aspecto de importância de custos, eficiência nos resultados, hoje, inevitável a gente não ter tecnologia adotada no ambiente empresarial para analisar esses dados. Então, eu queria ouvir de você qual a tua visão sobre o papel da tecnologia nesse contexto. A tecnologia realmente está em todos os negócios, não ia ser diferente na gestão de custos. Como eu falei, estou ali com a minha equipe lá, liderada pelo Giacomo, que é o nosso sócio, e com o Liane ali, que é o braço tecnológico do nosso setor, tentando trazer essa diferenciação de serviços ali para os nossos clientes. Nossos clientes têm demanda, sim, de processo, de entendimento de custos, mas também de tecnologia. Então, como a tecnologia tem nos ajudado? Como é que nós estamos levando tecnologia para dentro desses projetos ou de gestão de custos? Analisando o sistema, nós percebemos, Léo, muita subutilização do sistema que está instalado. Né? Não precisa ter um RP de ponta, mas aquele doméstico que realmente está ali aplicando tem potencialidades que a gente não utiliza. Né? Ou gera informações que eu não trato as informações. Então, a tecnologia, primeiro nesse diagnóstico da situação, do ambiente tecnológico que o cliente está, ou que a área de custo está, e também tratar dados. Né? Então, acho que usar os RPs, BIs ou soluções aí de inteligência artificial é importante para tratar esses dados principalmente com mais agilidade. Para quê? Para sobrar mais tempo para o líder de custos, líder de estratégico, trabalhar. Então ele precisa ganhar tempo. Hoje, como eu disse, a gente faz um fechamento de custos por volta do dia, dependendo da eficiência, entre o segundo dia até o 15º dia do mês, e sobram 15 dias para eu reagir. Então eu preciso tratar essa informação contábil, gerar gerencial e reagir a algum que desvio. Então a inteligência, ela trata informações e principalmente cria cenários. Então você traz a realidade, lê o passado e projeta cenários. Como está sendo, se a gente consegue ver um padrão de consumo, uma anomalia de custos, ela tem esse papel de trabalhar essas informações o mais rápido possível para que a gente tenha tempo para lidar com a estratégia. Então, ganhar tempo é a grande, eu diria, a prioridade para quem trabalha ali com custos, né? E, claro, contribuindo não só para dizer o que eu gastei, quem gastou e onde, mas dizer como eu posso mitigar esse risco e melhorar o resultado para frente. Acho que é o tempo, a questão é tempo. Até porque tempo é um recurso também, né? É um recurso nosso que é muito escasso. Perfeito, perfeito. Agora, dentro desse contexto, né? Custo, eficiência, tecnologia, não me tira da cabeça a necessidade de um orçamento. Em qualquer hipótese, não me tira da cabeça a necessidade de um orçamento. Por mais que possa ser básico, lá na aula de administração, de economia, contabilidade,
as primeiras aulas a gente já recebe o ensinamento de que orçamento é fundamental para guiar a direção estratégica que nós temos. Mas ainda assim, muitas empresas não têm, considerando que mais de 90% das empresas no Brasil são familiares, carecem de governança. Cláudio, a minha pergunta é: como é que eu organizo os meus custos sem ter uma estrutura orçamentária? Ou como é que eu insiro a questão orçamentária, levando em consideração que o custo é tão relevante para a minha operação? Na verdade, o orçamento realmente é uma ferramenta muito importante para qualquer negócio, seja ele simples ou seja mais sofisticado e complexo. E tem várias teorias, né? Eu sempre digo que algumas técnicas de custos ou de gestão, elas não mudaram, Léo. Os indicadores são calculados da mesma forma desde o momento lá que a gente estudou contabilidade. O que mudou foi a forma que as empresas trabalham. Foi a forma que o mercado reage. Então, nós temos que acompanhar essa mudança. Então, o orçamento, você tem vários modelos lá. Você tem o estático, você tem aquele base zero, você tem matricial, você tem várias técnicas. O que você tem que identificar? Qual o melhor que atende a sua operação, né? Eu gosto muito de um mais dinâmico, que a gente chama Rolling Forecast. Aquele que faz uma análise do que eu previ, né, uma análise rápida, e ele projeta para frente, né, ele faz revisões periódicas, mês a mês, e projeta para frente, fazendo alterações, né? Ou seja, é um orçamento móvel, né, para perceber se realmente eu errei numa diretriz, porque aí a gente começa a perceber se os meus critérios de orçamento, se as minhas diretrizes estão obsoletas. Às vezes não medi errado, como eu falei, estamos num mundo de alta volatilidade. Então, o que eu entendo? Tem que ter orçamento, sim. Começa com... Tem muitos clientes que eu chego lá, Claudio, eu não estou nem com balanço aqui, pronto. Meu balanço é de 3 meses, eu não consigo acompanhar. Primeiro você tem que provocar para o seu prestador de serviço que entregue um balanço num tempo razoável. Mas o que você tem de informações? Deixa eu ver o seu fluxo de caixa, como é que você se comporta? Você tem como condições de criar alguma coisa para ter um parâmetro de comparação. Você tem que sair um pouquinho daquela simplicidade de comparar realizado e previsto. Isso já era, não funciona mais. Você tem que comparar, perceber as variações e corrigir para frente. A velocidade é que faz a diferença. Então, o Rolling Force, que eu gosto muito, eu implanto muito isso para você fazer. E, de novo, reagir. Se você consegue reagir dentro do mês, tomar medidas de correção de curso e sinalizar cenários para sua liderança, com certeza ele vai acolher melhor o seu trabalho naquele tempo de fazer orçamento, né? Hoje é muito comum um líder soltar um monte de planilhas para as áreas, ó, me diga quanto você vai gastar, quanto você vai vender, depois ele consolida isso e vamos apresentar. Discutir mais o tema, visitar as áreas, visitar as dificuldades, as dores que eles têm, ajudar a construir uma meta, né? E aí, sim, homologar e construir um orçamento muito mais próximo da sua realidade e buscar essas metas. Então, acho que é importante, vai ser importante, e alguém precisa entender qual é o que cabe melhor aí para o teu negócio. Legal, Cláudio. Aí partindo para um aspecto um pouco mais prático, né? Para o executivo que está nos acompanhando, para o empresário que quer ter isso aplicado de fato, como é que a gente estrutura um modelo de governança de custos orientado a resultados? Nos dê algumas dicas práticas para a gente poder tomar nota e colocar isso para rodar. Na verdade, tudo isso combina com o seguinte: com essa leitura do meu negócio, eu tenho que estar próximo à organização. Acho que a primeira coisa que tem que discutir é qual é a estratégia da empresa. Como é que o líder quer ver a sua empresa? O que é importante para ele? Qual é a meta dele? Então, acho que é importante também, em cima dessa conversa, desse direcionamento, mapear os seus processos. Onde é que eu vou, em cima desses parâmetros, onde é que eu tenho que vigiar, colocar um fluxo de atenção, um indicador para eu mensurar. E indicadores,
que contem uma história, né? Tem muitos clientes, Léo, que confundem estatística com indicador. Há volume de notas emitidas no dia. Isso é uma estatística, não é um indicador. Então, eu preciso perceber, o gestor tem que discutir se aquele indicador conta uma história e contribui para que eu tenha uma tomada de decisão, né? Então, ninguém sai ileso de uma reunião de resultados, né? Então, você tem que estruturar um modelo em que ele vai trazer informações e a gente vai sair dessa reunião de resultados sabendo o que precisa ser feito, o que deu certo, o que eu preciso repetir, o que deu errado, que eu não posso repetir, e quais são as alternativas, né? Então, essas metas têm que ser bem definidas. Eu lembro das reuniões de resultado que a gente fazia na empresa que eu trabalhava, nós da controladoria, nós que fazíamos a apresentação do resultado. Então, aquela manhã toda lá, ninguém saía igual de uma reunião como aquela. Você saía com fato, causa e ação. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou atuar? Então havia discussões acirradas ali, né? Vendas, produção, TCP e tal. E falou, então o Cláudio vai fazer isso, o fulano vai fazer aquilo. E na próxima reunião, essa leitura do que foi definido, como é que eu reagi. Então essa estrutura, esse modelo de governança, ele está vivo. Ele não é só na reunião de resultado. É do primeiro dia do mês até o último dia do mês, né? Eu estou discutindo com um cliente agora, um trabalho ali específico de melhoria, quando é que a gente vai cortar o faturamento? Porque o faturamento vai até meia-noite, mas aí causa um desgaste tremendo na operação. Quando é que a gente vai cortar isso? É decisões de governança, né? Provando para ele que o ganho é melhor, traz mais retorno para o negócio. Então, acho que a estrutura não tem um modelo único. Vocês procurem ajuda de empresas especializadas para trazer esses parâmetros. Mas, de novo, repetindo aqui, parte de uma diretriz, uma estratégia do negócio, você cria essa estrutura, onde você quer chegar, o que você quer entregar, esses entregados. Fantástico. É bom você trazer essa visão, porque talvez as pessoas pensem, como a gente tem vivido num mundo tão empacotado, tudo padronizado, tudo vai na gôndola do supermercado, é isso daqui. E para você definir uma estrutura, uma governança de custo para o teu negócio é único, né? Você pode até ter alguma referência de mercado baseado em negócios semelhantes, mas a característica do teu business é seu. Cultura, forma de gerir, volume de pessoas, volume de negócios, especialmente no Brasil, considerando a questão tributária, que é a sequência que eu quero colocar nas suas mãos agora. Vou colocar mais uma bomba, porque ano que vem nós temos a reforma tributária. Então, a nossa sistemática, ela muda, começa a se alterar de modo gradual, mas ano que vem PIS e COFINS sai da brincadeira, que era um dos grandes desafios. A empresa passa a dar crédito na cadeia, e aí o custo passa a ser ainda mais relevante para a definição de preço e ter um bom resultado. Aí eu quero colocar nas suas mãos. Qual o impacto, na tua visão, da reforma tributária sobre a governança de custo das empresas? Essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Me deixa numa... na verdade, eu não sou um tributarista. Você achou que ia ser fácil? Não? Você achou que ia ser fácil? Não, não é eu pergunta pensei que você ia combinada, perguntar sobre o débito, crédito de custo ali, CMV e tal. Não, na verdade, o gestor hoje que está nessa área tem que fazer essa leitura da reforma tributária. Claro, de novo, não sou um tributarista, mas eu acho que vai ficar mais simples essa loucura que é hoje nosso ambiente tributário. Eu acho que vai ficar mais simples, mas acho que a complexidade está na transição. Eu acho que simples vai ficar pela didática, mas a complexidade está nessa transição. Começa agora em 26, como você falou, com a adoção de alguns impostos, substituindo alguns outros. Essa questão da não cumulatividade. Para quem é da área de custos, de apura custos, já sabe que eu já faço o expurgo dos impostos ali, né? Eu já tenho uma tratativa do custo do material de uma forma diferenciada. Então, para nós não é muita novidade. Mas
eu acho que a reforma tributária é uma reforma financeira e estratégica, não é só fiscal. Então, eu sugiro aí que o gestor de custos ou controladoria ali, que seja, sente com seu colega fiscal, sente com a sua liderança, porque ele afeta seu colega financeiro, porque é uma reforma ampla, muito ampla, que vai reformular todo o nosso processo aqui. Até porque tudo passa a ser tributado e praticamente tudo tem crédito, né? Então, eu acredito que se eu fosse dar uma sugestão, primeiro discuta muito esses impactos no seu negócio. Procure auxílio, tem muitos técnicos tributaristas. Eu tenho meu colega ali, Marco Vinícius, nosso sócio que cuida liderar a Sanitex. Toda vez que eu converso com ele, eu aprendo alguma coisa, seja nos eventos que ele proporciona, seja naquela conversa de corredor ali. Parece que ele foge de mim, porque quando eu o vejo, eu já tenho uma pergunta e ele vem com uma visão muito clara, muito simples, que eu nem poderia imaginar. Então procure ajuda, ninguém precisa ser um tributarista. E eu acho que o efeito no custo, ele vai mudar toda a precificação, né? Então, eu acho que tem que trabalhar nesse conhecimento e ninguém precisa ser tributarista, como eu falei, mas eu acho que a pergunta ou a discussão que o gestor de custo vai fazer com o seu supply, por exemplo, não é só buscar o item mais barato. Talvez você buscar o fornecedor que vai te dar mais crédito também. Então, pensar nessa questão da precificação, porque você vai ter buscar sempre redução de custo ou compra de itens mais baratos, mas naquela conta do custo líquido, como é que o crédito contribui para isso no meu negócio? E eu vou ser sincero, tá? Tem empresas que realmente vão ter muita dificuldade. Minha sugestão: faça uma análise e priorize aquele item que tem mais representatividade no seu negócio. Você deve ter um volume enorme de produtos que você comercializa. Qual aquele que é o carro-chefe, aquele que traz margem? Começa com esse. Faz um estudo, umas simulações em cima desse case. Converse com o seu principal fornecedor. O que ele está sentindo? Como é que ele vai reagir também? Porque ele vai ser a sua porta de entrada, os seus clientes. Então, eu acho que uma sugestão, fechando aqui, discuta amplamente com seus colegas financeiros de estratégia, procure ajuda, empresas especializadas, né? E discuta com o seu supplier, principalmente, acho que é o carro de entrada ali, como ele vai se comportar, onde é que eu vou ter crédito. Tem várias empresas, Léo, por isso que eu falei que a transição talvez seja o mais complexo de estudo. O Brasil, dimensões enormes, cultura diferente, situações tributárias diferentes. Então, acho que tem que buscar o menor custo e aquele que traz mais crédito. Onde vai ficar esse crédito? Mapear esse crédito. Então, acho que, me perdoe, mas talvez eu não fui muito direto, mas eu acho que a discussão tem que ser feita internamente. Buscar, estudar isso. É novo para todo mundo, tá? Depende de um negócio mais complexo, mais simples, vai mudar a vida de todo mundo aqui. Não, acho que você foi brilhante na sua contextualização, Cláudio. Muito obrigado, de fato. Mais um tema que não tem resposta de prateleira. Então, aqui, cada negócio, eu concordo, vai ter que analisar sua estrutura, qual a sua cadeia de fornecimento, quais são os seus clientes, qual a característica de cada um deles, revisitar com muito cuidado, com muito detalhe, entender como é que eu vou negociar a compra, como é que eu vou negociar a venda, como é que eu vou repassar preço. Então, dentro de uma infinidade de temas, de informações, de características, vai ter que estudar. Não tem como você simplesmente levantar o dedo para o céu e sugerir alguma coisa. E nesse processo vai ter que prevalecer a melhor ideia e aquela que para de pé, aquela que faz sentido, Exatamente. aquela que nos números demonstrem resultado efetivo, né? E aí eu vou partir para a última pergunta, Cláudio, e eu já quero estimular os nossos convidados a fazerem aqui algumas perguntas também. Então, por favor, vamos explorar positivamente a presença do Cláudio. Mas, Cláudio, eu queria, ao final, ouvir você no sentido de que
quais são suas recomendações finais para que as empresas possam implantar a governança de custos com mais eficiência, ter mais controle, resultado? Faz um encerramento nesse aspecto e a gente aguarda aqui algumas perguntas dos nossos convidados. Ok. Na verdade, acho que muitos dos nossos ouvintes aqui recorrem ao BPO, recorrem a um serviço, ficaram com o core do negócio ou não, talvez seja algum outro parceiro aqui, mas eu acho que, independente do negócio, pequeno, médio, grande, eu acho que uma dica que eu faço é reaproximar da operação. Temos que estar próximo à operação. Você falou ali de um exemplo mais simples. Também estou trabalhando com um cliente que é revenda. Compra, armazena e revende. Visita o seu CD, você vê as dores do seu CD, onde é que eles estão, qual a dificuldade de mão de obra, qual a dificuldade de atendimento, de frete naquela região. Então, visite sempre o seu negócio. Tudo cresceu muito rápido, Léo. Filiais, globalização. Então, eu acho que tudo acontece ali, ou no chão de fábrica, ou na sua prateleira, ou no seu setor que compra. Que entenda as dores e esteja mais perto aí da operação, né? Outra coisa que eu percebo também, que acho que é uma recomendação que eu daria, o gestor de custos, o gestor de controladoria, o gestor de estoque, ele tem que ter uma posição ou se colocar como um conselheiro. Ele é aquele conselheiro caseiro, certo? Então, acho que as empresas de PPO que fazem parte da Abrapsa têm essa questão de entregar um serviço de contabilidade, folha e tal, e também tem muita capacidade de ser um conselheiro. Então, se você não tem esse conselheiro interno, procure o seu BPO. Olha, quem pode me ajudar nessa questão de custo? Quem pode me ajudar nessa questão de estratégia, de orçamento? Procurem especialistas, né? Ninguém precisa saber tudo, mas eu acho que quem tem essa estrutura interna, ele tem que se colocar como primeira opção para o líder dele. Olha, pergunta para mim. Ele precisa sentar na mesa da discussão da estratégica, né? Hoje o mercado, Léo, exige que você tenha essa participação mais ativa. O mercado é exigente, ele não quer só preço, ele quer qualidade, ele quer tecnologia, ele quer rapidez. É incrível hoje nesses e-commerces, né? Quando ele oferece que entrega em 24 horas. Às vezes você nem precisa em 24 horas, mas isso é um atrativo para você comprar naquele ou fazer aquela escolha. Você nem precisa daquele item em 24, mas ele ofereceu isso e é um valor para o cliente. Você tem que fazer essa leitura do que agrega ou que não agrega valor ao seu produto, né? Então você tem que perceber. Faça essa leitura. Qual a operação que o seu cliente paga? Por que ele paga? É o seu serviço? É o seu produto? Fidelidade, a gente tem muita coisa. Muitos serviços atrelando a produtos, tem oportunidades ali, tá? Acho que cada um poderia ver. Que serviço eu posso atrelar ao meu produto, né? Eu tenho um cliente muito interessante que ele vende produtos e ele abriu não digo um serviço, mas uma oferta de treinamentos online, com os próprios funcionários. Ele filma o funcionário dele manipulando ali o material dele, o equipamento dele, para treinar. Uma puta sacada, que traz um diferencial de mercado, né? Bom, então acho que essa é uma recomendação também. O líder, o gestor de custo, a controladoria, ele tem que parar de só responder. Ele tem que perguntar também. Quando eu falo que ele tem que sentar com o líder e fazer, ó, como vai ser a nossa empresa o ano que vem, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Ele tem que ter uma postura um pouco mais de protagonista. Em vez só de responder, quem gastou, onde gastou, talvez falar assim, olha, eu acho que nós temos que fazer uma mudança, tem uma estratégia para a gente gastar menos, ou quanto a gente vai gastar, ou como vai ser o meu resultado em dezembro desse ano, em dezembro de 27. Assim, então ele tem que ser um pouco mais ativo disso, né? Dados, tecnologia, como a gente já comentou muito rápido ali, busque tecnologia. Exija do seu líder que você tem que ter tecnologia. Revisite sua estrutura de tecnologia. Se ela está
subestimada ou não está atendendo, provoque, troca. Hoje o custo não está tão caro como antigamente. Não tenho tecnologia? Procure o seu parceiro, o seu BPO, tal que seja, que talvez traga aí uma solução para você, né? E acho que também aí, talvez para fechar um pouquinho a questão da tributária que a gente comentou um pouquinho, não quero ser repetitivo, mas procure ajuda, é complexo. Vai mudar sensivelmente a configuração do negócio desse país. Tem um split payment que está uma situação complexa de entender, né? Infelizmente tem muitos clientes ainda que trabalham com dinheiro ali muito apertado no fluxo de caixa. Isso precisa ser repensado. Então acho que eu também trabalharia nesse tema aí. Creio que todos já estão tratando, mas fazer uma análise muito crítica e oferecer oportunidades aí fiscais, principalmente desses créditos, tá? Acho que tem muita oportunidade nos créditos que o mercado não está trabalhando. Tem muita empresa fazendo treinamento, orientações, mas eu vejo muito pouco, Léo, trazendo oportunidades de crédito. Não sei se é só eu que estou vendo isso, mas como é que eu capitalizo esses créditos e trago isso para dentro do meu resultado? Acho que é uma dica que eu daria aí para o pessoal. Não sei se... Fantástico, Cláudio. Muito obrigado. Eu realmente gostei muito desse conteúdo, um conteúdo riquíssimo, um conteúdo para ser revisitado. Então, eu já estimulo a todos vocês depois acessarem a página da Abrapsa no YouTube, seguir esta página, curtir todos os conteúdos que nós temos lá disponíveis, porque o algoritmo entende que o conteúdo é bom e ele dispara para mais pessoas, e especialmente este sobre custos, no momento que a gente vive, ele é relevantíssimo para que nós analisemos as nossas operações, cuidemos com cuidado, não só dos custos, mas especialmente dos custos. Olhando todo o cenário que a gente tem dito aqui, questões econômicas, globalizações, guerra, todos esses aspectos têm forçado os resultados para baixo. Então, se a gente não olhar, um grande empresário dizia, custo é igual unha, tem que cortar todos os dias. E eu concordo com essa visão. O Jimmy disse aqui, complexo só vai ficar depois de entendermos. Por enquanto, as empresas nem conseguem dimensionar o quanto. E é verdade. E até corrigindo a minha fala, que eu disse que vença a melhor ideia, Jimmy gentilmente me corrigiu. Não vença, porque não é guerra. A ideia é que prevaleça a melhor ideia. Então, nesse processo, acho que o grande ponto é todos nós vamos ter que ter boas ideias, discuti-las de maneira massiva e usar os melhores argumentos para defendê-la. Muitas vezes os argumentos são técnicos, são números, ó, 1 mais 1 é 2, ponto. E com isso, com essa humildade, com esse processo de buscar o crescimento da companhia, a gente vai conseguir implantar boas ideias e fazer uma gestão de custos adequada. Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você sabe que eu admiro demais você e eu sei que sua agenda é muito complexa, então ceder um pedaço aí para a gente foi muito importante. Eu quero agradecer todos que estiveram aqui conosco, todos aqueles que vão nos assistir em alguns dias, semanas. Esse conteúdo vai perpetuar. Se você é um executivo, é um empresário e quer conversar, consulte o Cláudio, fale com ele. Se você quiser se associar à Brapsa, acesse o nosso site, entre em contato, porque a gente gostaria muito que você estivesse conosco participando. Este conteúdo faz parte do comitê de ESG dentro da vertical de governança. Mas aqui na Brapsa tem comitês de tecnologia, de pessoas, de tributário, de vários assuntos, porque nosso objetivo é levar conhecimento para todos vocês. Eu quero me despedir. O Jimmy perguntou, como acesso o Cláudio? Cláudio, enquanto eu me despeço aqui, digita no chat o seu e-mail, por favor, para as pessoas terem acesso e quem precisar
interagir com ele, tirar dúvida, marcar um café, fiquem bastante à vontade. Então, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação, tenham todos uma ótima semana, tá bom? E até o próximo evento, próximo webinar aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer aí. Fico à disposição. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.